Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez nesta noite, aqui nessa nossa pequena reunião, onde nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Vamos ler aqui o capítulo 4 de 1 Samuel, do verso 11 em diante. Antes de mais nada, eu peço para os irmãos para que possa dar um like no nosso vídeo, possa se inscrever no nosso canal, que é o Despertar 607, para que todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão assistindo agora, no momento, e aqueles que verão depois de gravado. Em nome de Jesus, esta mensagem. E peço para que o Senhor Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, possa nos dar o discernimento da palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então o capítulo 4 de 1 Samuel, verso 11. E foi tomada a arca de Deus. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio, anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e hoje também grande destroço entre os povos. E além disso, também tem dois filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Amém? A arca é tomada. Eli era um sacerdote, irmãos. Ele tinha a incumbência de tomar conta de tudo aquilo, de toda aquela situação, dos seus filhos, assim como da própria arca. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Ele passava muito a mão na cabeça dos seus dois filhos. Os seus dois filhos não agiam de boa fé. E por isso, aquela situação veio ocorrer. A arca era o que era de mais sagrado naquela época. A arca representava algo divino,
para o trabalho de Deus. Mas estavam agindo como se fosse uma coisa qualquer. Então aquele sumo sacerdote ali, ele não estava agindo corretamente. Ele compactuava de certa forma com os desatentos, seus 2 filhos. Os seus filhos era que comandava ele. E esse passou a ser um problema muito sério. Eles erravam, eles se corrompiam. Aqueles 2 filhos. E ele simplesmente fazia vista grossa a certas coisas. Ou seja, estava compactuando com o mal. Resultado, já era velho, 98 anos, né? Quase não enxergava direito. E ele terminou perdendo a arca para os filisteus. E os seus filhos morreram. Finéias, né? Hofni e Finéias terminaram, porque foram eles que fizeram todas essas trapaças. Então, quando o pai não dirige adequadamente os seus filhos se tornam vulneráveis do inimigo. É isso que acontece. E foi exatamente isso que aconteceu com o sumo sacerdote Eli e seus filhos, que tinha também uma certa posição na providência de Deus. Então, a gente percebe, irmãos, que hoje no mundo não é diferente. Quantas igrejas, quantos sacerdotes, quantos pastores hoje agem da mesma forma, ou talvez até pior. Então, se aconteceu isto com o sumo sacerdote Eli e os seus 2 filhos, o que não pode acontecer hoje, na nossa época, quando as pessoas simplesmente se distraem e começam a cometer erros, começa a agir de forma irresponsável perante o nosso Senhor, levando todo mundo para uma situação difícil. Haja visto que na época de Jesus também acontecia situações semelhantes. Eles eram completamente irresponsáveis. Aliás, eles foram os responsáveis por tudo que aconteceu com Jesus. E Jesus mesmo dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechai dos homens o reino do céu, vós mesmo não entrais e nem permitis os que querem entrar. Então, naquela época, irmãos, acontecia isso, sempre aconteceu isto, e hoje não é diferente. Então é uma palavra sendo direcionada a líderes religiosos, que muitas vezes imputa sua responsabilidade perante o trabalho do Senhor. Então, se eles não tomarem a rédea, todo o povo, seguidores, terão grandes problemas em função da irresponsabilidade de muitos líderes religiosos. Então, nós temos que observar certas coisas. Aconteceu com Eli.
mas pode acontecer comigo e com qualquer outro líder religioso, sacerdote, um pastor, um reverendo, seja quem for. E uma coisa eu digo, a falha, por menor que ela seja, ela tem consequências graves. As pessoas acham que não, que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Então, aqueles homens, aquele sacerdote ali, juntamente com seus filhos, agiram de má fé, fizeram vista grossa a uma situação que estava errada e fingiram que não estava errado, que estava tudo certo. Então, o pior aconteceu. Os 2 filhos morreram ali e também o próprio sumo sacerdote Eli também caiu de lá de cima e morreu também. Foi o que aconteceu. Então, perdeu a sua majestade, muitas vezes. Assim como acontece também nos nossos dias. Então vamos pensar, vamos refletir, vamos meditar, para que a gente não venha entrar no mesmo embalo. Tá certo, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar com essa palavra nesta noite. Amém?